Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12, e vamos ler até o verso 17. Atos, capítulo 12, até o versículo 17 do capítulo 12, do livro de Atos dos Apóstolos. Você achou? A palavra de Deus diz: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rose para ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, por termos acesso à Tua palavra e podermos, Deus, tirar dela tanto alimento, Pai, tanto que o Senhor tem a falar ao nosso coração, para a edificação da nossa vida espiritual, para alicerce, Pai, da nossa vida nesse mundo. Tua palavra é o verdadeiro alimento e é ela que nós queremos receber esta manhã. Não estamos aqui para ouvir homens com doutrinas e filosofias humanas, mas para receber do Senhor algo que transforme, algo que liberte, que mude o nosso entendimento e se reflita no nosso comportamento, Pai. Por isso eu te peço, fala ao nosso coração, usa a palavra, usa a minha vida, Pai, que eu entrego em Tuas mãos, pedindo graça, misericórdia, unção do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento do Senhor e a Tua palavra chegue a todos nós, produzindo tudo aquilo que o Senhor deseja para cada um. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto, ele é muito interessante e ele sempre falou ao meu coração, desde o início da minha conversão, quando eu li esse texto e entendi algumas coisas importantes aqui. Porque esse texto mostra os efeitos da oração da igreja. Aqui a narrativa de que a igreja estava reunida orando pela libertação de Pedro.
E há um contexto nessa história que a gente precisa prestar atenção para entender como é a oração da igreja, como é o agir de Deus e qual o resultado de todas essas coisas juntas. Porque o texto mostra também a soberania de Deus, irmãos. E que a oração da igreja, ela só é eficaz de verdade quando ela é feita de acordo com os propósitos e com a vontade de Deus. E isso é algo que muitos de nós não entendem ou talvez tenham sido ensinados de forma errada. Algumas pessoas chegam a ensinar que a oração da igreja pode mudar a vontade de Deus e os propósitos de Deus. Isso não é verdade. Pelo contrário, a oração da igreja tem que estar de acordo com a vontade de Deus, e é isso que a Bíblia nos afirma. Então, é melhor ficar com o texto bíblico do que com suposições que algumas pessoas acabam fazendo a respeito disso. Então, eu queria que você entendesse o contexto dessa história que nós acabamos de ler. A Bíblia fala aqui que o rei Herodes, logo no primeiro versículo, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para fazer o que com eles? Para os maltratar. Esse Herodes é o Herodes Agripa I, é o neto de Herodes, aquele outro Herodes conhecido da época do nascimento de Jesus, Herodes que estava reinando quando Jesus nasceu e que ordenou aquela matança, né? Então, esse Herodes Agripa I, esse que manda prender alguns da igreja para maltratá-los, era neto daquele Herodes da época em que Jesus nasceu. E ele mandou prender para maltratar. E isso só aqui já traz para a gente um choque, né, de realidade. E eu muitas vezes, quando olho para a Bíblia e percebo a igreja lá, e percebo às vezes a igreja atual, eu vejo uma diferença enorme de posicionamento, de pensamento, de consciência, que parece às vezes que a igreja atual é uma outra igreja completamente diferente com essa inicial. Porque o rei, a autoridade máxima da nação, mandou prender pessoas na igreja. Porque eram criminosas, estavam fazendo alguma coisa errada, estavam transgredindo a lei. Não, mandou prender só para se divertir com elas, para maltratá-las. E como é que a gente encara isso hoje, irmãos? Hoje em dia, ninguém aqui é preso por esse motivo, ninguém aqui é maltratado por ser cristão no contexto em que nós vivemos aqui no nosso país. Mas será que nós estamos preparados para um contexto como este? Será que nós estamos preparados para ser crentes quando isso não dá ibope? Para ser crentes quando isso pode ser a causa de problemas maiores nossos com a justiça dos homens? Sermos perseguidos, maltratados, sem motivo aparente? Será que estamos nós hoje vivendo uma igreja com esse tipo de consciência? Isso já aqui me chama a atenção. E veja o versículo 2, diz assim: ele mandou prender alguns para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Lembram de Tiago, irmão de João? Pedro, Tiago, João, no barquinho? Todo mundo lembra? Por causa da música, né? Mas esse Tiago aqui foi tirado do barquinho e foi passado ao fio da espada. O que significa isso? Foi degolado. A sua cabeça foi arrancada pela espada de um carcereiro, de um carrasco. Isto foi o que aconteceu com este Tiago, este próximo de Jesus, próximo de João, um dos 3 discípulos mais chegados de Cristo. Por este mesmo Herodes Agripa I, foi assassinado de forma vil, covarde, para agradar os judeus de uma maneira geral, é o que diz o texto aqui, porque não estavam eles satisfeitos com o crescimento do cristianismo, dessa nova doutrina, e ele então faz isso, usando a vida de Tiago, esse Tiago dos 3, e a Bíblia fala de 3 Tiagos, depois a gente vai elucidar isso, mas é esse aqui, o irmão de João, o dos 3 mais chegados a Cristo, que é o primeiro dos apóstolos a ser
martirizado, que quer dizer morrer por causa de sua fé. É degolado na prisão, sua cabeça é arrancada. Isso agradou, como diz a Bíblia, aqui aos judeus. Versículo 3. Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Ora, a morte de Tiago fez sucesso. Pedro, Tiago e João, os mais próximos. Agora vamos pegar Pedro. Pedro, que se destacou no dia de Pentecostes, fazendo aquela pregação que fez com que 3.000 pessoas se ajuntassem e formassem a igreja inicial. Então esse Pedro agora é o próximo da lista. É o próximo que eu quero degolar para aumentar a minha popularidade como político, como chefe da nação. Essa é a ideia de Herodes nesse momento, já que isso agradou a maioria. E veja, a maioria nem sempre tem razão. A democracia nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né, irmãos? Essa aqui é uma evidência. Quando o povo foi escolher, escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Né? Aquela multidão gritou Barrabás. E agora a multidão estava satisfeita com a morte de Tiago e ansiava pelo mesmo destino para o apóstolo Pedro, que é preso também nas mesmas circunstâncias. E ali, como era a época da Páscoa, a festa principal dos judeus, a época dos pães asmos, como diz a Bíblia, isto seria uma cerimônia de auge para Herodes, né, fazer o sacrifício de Pedro naquela Páscoa, o degolando também na presença de todo o povo. Versículo 4 diz que, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Passou a Páscoa, agora a atração é a degola de Pedro. Esse é o plano de Herodes Agripa I. E aí vem o verso 5 e diz assim: Pedro estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor de quem? A favor de Pedro. A igreja orou por Pedro. Mas há uma coisa que não foi dita no texto, mas que é subentendida, e pode ser compreendida por todos nós. Eu pergunto a você, será que a igreja não orou por Tiago, enquanto ele foi preso, enquanto ele esperava a sentença de degola? O que você acha? A Bíblia não menciona, mas é óbvio que ela orava por Tiago. Ou Tiago não orava, Tiago não tinha importância, né? Prenderam Tiago, deixa para lá. O que você acha? Você acha que a igreja orou por Tiago também? Orou por Tiago. E por que a oração deu certo para Pedro e não deu certo para Tiago? Essa é a pergunta que nós, com consciência, precisamos responder essa manhã. Por que uma oração é ouvida e outra não é ouvida, se é que podemos dizer assim? Porque eu acredito que todas as orações são ouvidas. Todas são ouvidas. Porque Deus não é surdo, irmãos. A única maneira de deixarmos Deus surdo é quando os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, como diz Isaías 59. Aí ele diz mesmo que ele esconde, ele tapa os seus ouvidos para não nos ouvir, porque as nossas mãos estão cheias de sangue. Aí Deus não quer ouvir as nossas orações. Fora isso, Deus ouve todas as orações e certamente ouviu as orações da igreja a favor de Tiago. Tiago, tão querido, tão próximo de Jesus, que morreu degolado. E a oração da igreja não foi suficiente para que ele fosse poupado, mas ela foi eficiente para que um milagre acontecesse, é o que o texto narra, e Pedro fosse liberto. Então a pergunta é: a oração da igreja é eficaz, irmãos, mas ela depende da vontade e dos propósitos de Deus. E é isso que nós precisamos entender de uma vez por todas, porque isso é um componente fundamental da nossa fé. Senão a nossa fé se fragiliza e se abate quando uma oração não é respondida.
quando um milagre não acontece como nós gostaríamos que acontecesse. Quem é mais precioso para Deus, Pedro ou Tiago? Irmãos, eu acho que Tiago é mais precioso. Porque a Bíblia diz que a morte dos seus santos é preciosa para o Senhor. Ele foi tomado primeiro, ele foi poupado de um monte de coisa. Pedro vai sofrer muito ainda pelo Evangelho. Pedro ainda vai batalhar muito pelo Evangelho. Tiago foi poupado. Mas nós não entendemos dessa forma. Nós não conseguimos conceber porque muitas vezes somos mal ensinados. E criamos uma mentalidade como cristãos que é diferente da mentalidade desses cristãos que aqui estavam. Por isso eu vejo que muitos que estão hoje da igreja não são cristãos. Eu não falo da nossa igreja, mas eu digo da igreja de uma maneira geral. Estão na igreja, mas não são cristãos. Compõem uma multidão, mas não são lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Porque não têm em suas mentes uma ideia correta do que é o Evangelho de Jesus, do que são os propósitos de Deus e a vontade do Senhor. Então estão com Deus enquanto Deus atende aos seus anseios. Estão favoráveis a Deus enquanto Deus é favorável àquilo que desejam. Mas não estão prontos para ouvir um não de Deus. Não estão prontos para entender a vontade nem os propósitos de Deus. Então o dever da igreja é orar. Mas a resposta de Deus virá de acordo com a sua vontade e com os seus propósitos. E a pergunta, Deus queria que Tiago morresse? Como que eu vou entender isso? Irmãos, é a vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente, ao ouvir essa frase, não gosta, principalmente quando ela se aplica a algo que não é bom ou que não é o que a gente deseja. Quando eu disser para você assim, olha, você hoje vai ganhar muito dinheiro. Isso é a vontade de Deus. Você diz, oba, que vontade boa. Mas se eu disser para você, essa tarde vão te pedir a alma, tu vais morrer. Isso é a vontade de Deus. Você bate até na madeira aí, né? Tem crente que dá uma resvalada e, né? Ou então fala, tá amarrado, que é a mesma coisa que bater na madeira, né? Então, amados, a gente entende a vontade de Deus de formas diferentes, de acordo com a nossa perspectiva e visão, de acordo com a nossa vontade. Mas a nossa vontade nem sempre está casando com a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Embora possa para mim ser incompreensível, possa para mim a princípio ser desagradável, foi desagradável a morte de Tiago para a igreja, foi desagradável a morte de Tiago para os seus familiares. João é seu irmão e é um dos apóstolos. Ele perde o seu irmão. João, que é o discípulo a quem Jesus amava, assim é escrito sobre ele. O mais chegado a Cristo viu seu irmão morrer. E aí ele diz, Senhor, o Senhor não gostava de mim, não? Senhor, o Senhor não me amava? Como é que o Senhor deixa meu irmão morrer dessa forma tão estúpida, degolado por um ímpio, por um cara maligno? Irmãos, nós estamos preparados para entender a vontade de Deus e os propósitos de Deus? Nós estamos preparados para sermos igreja, independente das circunstâncias? Ou somos igreja só quando tudo nos convém? Ou usamos a igreja para receber alguma coisa, como tantos ensinam por aí? E a culpa é da igreja. Porque a igreja diz, vem que aqui você vai receber. Vem que aqui você vai ser curado, sua mulher vai voltar em 3 dias. Vem que a enfermidade vai embora. Vem que você vai ficar rico. Vem que vai ser um emprego para você, que uma porta vai se abrir, que vai ser uma maravilha. Você vai ser patrão, não vai ser mais empregado. Você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Estou cansado de ouvir isso. Essa palhaçada que chamam de igreja e que não é igreja. Porque essa igreja dessas promessas não subsiste a primeira prisão que acontecer de um de seus membros para ser maltratado. Estamos todos aqui reunidos, e aí vai que um de nós é preso para ser maltratado, para ser torturado. Como é que nós ficamos? Nós ficamos juntos, nós oramos, nós buscamos, nós clamamos por esse irmão. E aí vem a notícia, olha, foi degolado. E aí a gente continua crente, a gente continua igreja. Sim,
Porque nós não somos ensinados que estamos aqui para nos dar bem. Nós não somos ensinados que somos crentes, entramos para a igreja para que a nossa vida seja uma maravilha. Mas nós somos ensinados que nós somos crentes porque é a única opção que nós temos. Porque senão vamos para o inferno. É como disse Jesus, os discípulos estavam indo embora, ele perguntou, todos vão? Aí Pedro diz, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então não tenho para onde ir. Não tenho outra opção. Se morrer, se ficar, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque não há outra opção. Fora daqui é inferno, é igual a Arca de Noé, fora daqui é dilúvio, é morte, é destruição. Fora do Senhor não há salvação. E é o que a gente esquece, porque a gente é ensinado que a igreja, entrar para a igreja é uma oportunidade de mudar de vida para uma vida melhor. Isso é uma possibilidade, porque todos que são cristãos acabam tendo uma vida melhor, porque é uma vida fora do pecado. E qualquer vida fora do pecado é melhor do que uma vida no pecado. Essa é a questão. Mas isso não implica em eu ser rico, em eu ter tudo, não ter doença, não ter problema na casa, não morrer ninguém da minha família. Isso não é verdade. Não implica em eu poder ser torturado ou não. A nossa igreja é uma bênção no Brasil porque ainda não somos torturados. Quando os comunistas assumirem isso aqui, você vai ver o que vai acontecer. Aí tu vai ver o que vai acontecer. E aí eu acho uma gracinha os crentinhos de hoje sendo esquerdistas e comunistas. Até que vem esse povo aí e começa a torturar vocês. Aí vocês vão ver o que é bom ser crentinho, comunista e esquerdista. Ah, eu sou paz e amor. Eu tenho preocupação social. Por isso eu sou evangélico socialista. É uma piada. Esse evangelho é uma piada. Esse evangelho é risível, porque não é a realidade que o mundo nos apresenta, irmãos. Não é a realidade do que é ser crente em Jesus Cristo. Do que é entender os propósitos de Deus e saber, como diz a Bíblia, que isso aqui é temporário. Esse corpo é temporário, essa casa é temporária, esse lugar onde estamos é temporário. A Bíblia diz, estamos aqui de passagem, somos peregrinos nessa terra estranha, desconhecida. Não somos desse mundo, somos do outro. Jesus disse, meu reino não é deste mundo, então não espere que eu venha reinar no sistema desse mundo. Pelo contrário, estar em Cristo e no reino de Deus é estar fora do sistema desse mundo. Então também não é um sistema político que será a solução para esse mundo. Porque esse mundo não tem solução. Não é por isso que eu vou abandoná-lo e vou fazer o pior possível, mas eu preciso saber que não é nesse mundo que está a minha esperança. Não é nem na direita nem na esquerda. Nesse mundo não há esperança. Eu preciso ter o melhor comportamento possível, mas eu não vou mudar o mundo que caminha para a destruição. Mas eu preciso, como igreja, entender o propósito, a vontade de Deus e não ser crente, entre aspas, só porque estou buscando sucesso, prosperidade, fama, dinheiro, melhoria de vida, vida boa nesse mundo. Não é isso que o Senhor veio prometer. Ele prometeu vida em abundância. Em abundância. Uma vida que vale a pena ser vivida. A vida de Tiago foi bem vivida, até que foi degolado. A vida de João foi bem vivida. João foi o único dos apóstolos que morreu de velhice, embora tenha sido torturado. Diz a história e a tradição que ele morre de velhice, mas foi torturado. Dizem alguns que foi jogado em óleo quente. Não morreu, escapou, mas viveu. Enquanto o seu irmão é tirado prematuramente, ele viveu mais. O que é melhor? Paulo questionou muitas vezes isso. O que é melhor? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ele disse, eu não vou tirar a minha própria vida, mas morrer é melhor. Estou poupado de tantas coisas. Quantas chicotadas a menos ele teria levado? Quantas intempéries a menos teria passado sobre sua vida? Então, amados, a gente precisa entender
qual o propósito e qual a vontade de Deus e qual o nosso papel como igreja e qual o papel da nossa oração. Porque havia oração incessante da igreja. Veja o que está escrito aqui no versículo 5. Pedro, pois aguardava no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que é uma oração incessante? É uma oração que não cessa, que não para. Como Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 5, orai sem cessar. Essa é a oração incessante. E a Bíblia diz que havia essa oração. E a igreja não para de orar. Ah, Tiago morreu, não vou orar mais não. Deus não ouve. Oramos tanto por Tiago, ele é degolado, não vou orar mais não. Não, mas quando Pedro é preso, a gente ora de novo. Porque a nossa função é orar. E a função de Deus é fazer a sua vontade. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele ensinou a orar pela vontade de Deus. Ou não? Na oração que Jesus nos ensinou está escrito: Pai, seja feita a tua vontade. Aonde? Na terra e no céu. Em todos os lugares. Eu oro para que a tua vontade seja feita. Mas eu oro. Eu tenho que orar, eu preciso orar incessantemente, eu não vou desistir de orar. A minha oração não é alimentada pelo que dá certo ou pelo que não dá certo. Ela não é alimentada por sucesso ou por insucesso. A oração é um dever. Então a gente vai orar. E como disse Jesus, ore crendo, porque vai acontecer. É a ordem que ele nos dá, ore crendo. Então eu oro crendo, mas e se não fizer? Se não fizer, eu vou continuar orando. Eu vou continuar na igreja. Eu vou continuar cristão. Talvez chegue a minha vez de ser torturado. Talvez chegue a minha vez de ser lançado no óleo. Talvez seja a minha vez de ser preso e maltratado. Mas eu vou continuar orando. Mas é essa consciência que a igreja atual não entende, irmãos. Por isso, muitos chamados, pouquíssimos, acrescento eu, escolhidos. Poucos. Muita gente, muita multidão, pouco salvo, pouco sal na terra. Porque entendimento... irmãos, a igreja de hoje, basta ter um calo, basta ter uma unha encravada, já vira impedimento. Basta ter uma pandemia, já não vi mais a igreja. Basta ter uma ameaça de morte, eu não falo para ninguém que eu sou crente. Basta ter algo sobre a minha vida me ameaçando, que eu finjo que não sou crente. Essa é a igreja atual. Esse é o retrato da igreja. Por isso que desde o início da pandemia eu estou batendo aqui, estou apanhando. Por causa do que eu falo. É um vírus que acovarda a gente, que deixa a gente com medo um do outro, de orar um pelo outro, de dar a mão um para o outro, de abraçar um ao outro. Ora, irmão, já disse aqui, se eu tiver que morrer de vírus, espero que pegue de você. Eu não quero pegar de um ímpio. Eu não quero pegar na boate. Se eu tiver que pegar, que eu pegue aqui. Quero ser contaminado por um crente, por um santo, por um salvo, não por um endemoniado. É isso que eu quero. Então, não posso ter medo, não posso ter receio. A minha vida está nas mãos de Deus. Ele é que diz o sim, ou amém, ou não vai. Você vai orar por mim, eu vou orar por você. Algumas vezes Deus vai responder positivamente a minha oração. Outras vezes Ele não vai fazer como eu quero, mas Ele vai fazer como Ele quer, e eu sei que a vontade dEle é melhor do que a minha. Às vezes você vai orar e alguém não vai ser curado. Às vezes você vai orar e alguém vai ser curado, e isso vai ser um milagre, vai ser uma bênção. Às vezes você vai olhar para uma pessoa, vai orar por ela, e Deus vai tirá-la de um coma, vai tirá-la de uma situação terrível. E alguns anos depois vai levá-la. Porque ninguém vai viver eternamente. Ninguém vai viver para sempre. E é interessante no texto, continuando aqui na mensagem, que no verso 6 diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Pedro está dormindo. Acho que Pedro aprendeu com Jesus.
Na hora do barco que ia quase a pique por causa da tempestade, Jesus estava fazendo o quê? Está dormindo. Pedro está numa prisão, guarda para tudo que é lado, e Pedro está dormindo. Eu acho que quem está sofrendo mais é a igreja, não Pedro. A igreja está em oração incessante na casa da mãe de Marcos. E Pedro está dormindo. Pedro não devia estar orando também, ô Senhor, me tira daqui, ô Senhor, me salva. Não, Pedro está dormindo. Por que Pedro está dormindo? Porque Pedro acredita numa promessa. Amados, dá uma olhadinha em João capítulo 21, um pouquinho antes de Atos. Finalzinho de João, capítulo 21, versículo 18. Está escrito assim: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus está dizendo essas palavras a Pedro. E Jesus disse aqui a Pedro, em outras palavras, que Pedro um dia ia ser velho. Aí ele falou, bom, se eu estou novo, ainda não estou velho, estou aqui na prisão, e Jesus disse que um dia eu vou ser velho, então eu não vou morrer aqui não. E se acreditar na promessa de Deus, então eu durmo aqui na prisão. Mas Tiago morreu aqui. Mas eu não vou morrer aqui, porque tem uma promessa sobre a minha vida. Para Tiago, Deus tinha um propósito diferente, mas para mim Deus tem outro propósito. Eu disse que eu não vou ser velho e ainda vai gente me conduzir pela mão. Olha só, você quer ser velho? Melhor ser antigo, né? Antigo é melhor do que velho. Você quer ser velho, alguém um dia vai te conduzir pela mão? É uma promessa boa ou ruim? Não sei. Eu costumo dizer, eu quero ser velho enquanto eu me limpar sozinho. Né? É uma boa. Se alguém um dia vai me limpar, já fica ruim, né? Mas Deus é que sabe, não sou eu que sei, não está no meu controle, mas Pedro tinha essa promessa. Jesus disse a ele, quando você era novo era assim, quando você for velho vai ser assim. Então eu vou ser velho. Como eu não sou velho ainda, eu sei que eu não vou morrer nessa prisão, então eu vou tirar um cochilo aqui. Deixa a igreja orar por mim lá, enquanto a igreja ora, eu vou dormir, porque eu confio na promessa do Senhor. No verso 7 diz a Bíblia assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levante-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. As cadeias caíram. A oração da igreja, enquanto em sintonia com Deus, tem o poder libertador. Quem fez aquilo? Foi Deus, mas a igreja fez também. Porque a igreja está orando incessantemente. Deus estende a nós a possibilidade da participação no milagre. É isso que eu preciso entender com a minha oração. Eu sou agente desse milagre, porque eu estou orando. Então, quando Deus faz, eu estou junto lá. Quantos milagres Jesus fez e deu à pessoa uma participação? Você pode participar do milagre, e a oração é uma oportunidade para você se sentir participando desse milagre. Enquanto oravam, o milagre aconteceu, as cadeias caíram, o anjo apareceu para Pedro, um portão abriu automaticamente, olha quanta coisa! E a igreja está fazendo o quê? Orando. Então a igreja participou desse milagre, porque ela estava em sintonia com a vontade de Deus. Então Deus gosta de agir com a igreja. Deus tem prazer em agir conosco, Deus tem prazer na nossa oração. Porque o outro pensamento pernicioso seria assim, olha, já que Deus é soberano, já que tudo acontece, eu não preciso orar. Seria um outro extremo. Então não oro mais, porque vai acontecer a vontade de Deus mesmo? Não seria um outro extremo? Todos os extremos são complicados, né, irmãos? São sempre errados. Os extremos são sempre errados. Então eu preciso entender. Deus quer que eu participe junto com Ele. A minha oração é para estar junto com Deus, não é para estar contra Deus, não é para estar empurrando Deus na parede, como alguns falam. A minha oração é para caminhar com Deus. Por causa dos propósitos de Deus, da soberania, da sua vontade. E quanto mais eu orar, mais íntimo eu serei de Deus e mais conhecedor dos seus propósitos e da sua vontade.
Então Deus quer agir junto com a igreja. Mas esse texto também traz uma lição muito legal. Está no verso 9 em diante. Olha só, então, saindo seguia, não sabendo qual era real e o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Pedro achou que ele estava dormindo, né? Um anjo te acorda. Já foi acordado por um anjo? Alguém aqui já foi? Gostaria de ter essa experiência, imagina. Você ia ficar cheio de medo de entrar debaixo da cama. Alguém te acorda, você olha, um anjo, meu servo, falar contigo. A experiência, ele acorda com um anjo, e ainda meio sonolento, ele diz, será que isso é real ou é uma visão? Deus está me dando uma visão ou isso realmente estava acontecendo? Esse é o estado de Pedro. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Hoje em dia é mole, né? Hoje em dia tem portão automático para tudo que é lado. Esse é o primeiro portão automático registrado na humanidade. Sem controle remoto. Controle de anjo. Anjo controlou o portão. Portão pá. Esse não falha. O portão abriu automaticamente, é o que a Bíblia diz, e ali Pedro então cai em si e diz, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Está lá a oração acontecendo, eu vou lá. E aí ele bate na porta. Aí vem uma criada chamada Rod, ver quem era. Ela reconhece a voz de Pedro. E ela fica tão alegre que, em vez de mandar Pedro entrar, ela deixa Pedro na porta e volta. Só, né, aquela atônita com aquilo tudo que está acontecendo, volta, larga Pedro lá no portão. E aí diz para todo mundo, vocês estão orando? Olha, oração, Senhor, solta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta ele. Olha, Pedro está lá fora. Aí o que diz para ela? Está louca? Está variando? Você é doida, mulher? Está brincando com a gente? Engraçado isso, né? Você está orando por uma coisa, quando te diz que a coisa aconteceu, você duvida. Você desdenha. Você está orando e a coisa aconteceu, é real. Você diz, não pode ser. É muito estranho, né, isso aqui, mas isso é realmente um retrato da gente. Nós somos descrentes por natureza. Sabia disso? Quando você diz que você é crente, isso é antinatural. O natural é não crer. Natural é pecado. Natural é distanciamento de Deus. A nossa relação próxima com Deus, a nossa situação de crentes é antinatural, porque a nossa natureza se manifesta assim. A nossa inclinação é para não crer. Eu sou crente, estou orando. Quando acontece, eu não creio, não acredito. Não acredito que o Senhor fez isso. Mas eu não estava orando por isso? Estava, mas eu não acredito que é verdade. Eu não acredito que isso possa estar acontecendo. Deus pode operar. No verso 16 diz, entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Pedro foi largado na porta, lá batendo, e ninguém atende. Está lá o milagre. Está lá a realização, a bênção, o atendimento do pedido de oração na prova. Ali diante deles, eles ficam atônitos. Amados, o que esse texto nos ensina? Esse texto ensina que a gente deve orar. A gente deve orar cada vez mais. Esse texto ensina que a gente deve se unir como igreja. Estavam lá na casa da mãe de João, Marcos. Estavam orando incessantemente, mesmo depois de um fracasso de oração. Porque Tiago morreu pouco tempo antes. O texto me ensina que a gente tem que ser igreja, com uma visão maior, com a visão dos propósitos de Deus, com uma visão melhor da vontade de Deus, entendendo quem nós somos, quem Deus é, entendendo a razão do culto, a razão da reunião, entendendo os objetivos, as prioridades. Isso é que nos faz cristãos verdadeiros e não nominais, que enchem denominações, mas crentes de verdade, que têm um propósito, que têm uma fé viva,
que entendem em quem tem crido, como dizia Paulo, que entendem a razão de sua fé, estão prontos para explicá-la. Mesmo quando alguém questiona, mas você orou e Tiago morreu. Você está pronto para explicar os seus fracassos de oração? Ou você só está pronto para explicar os sucessos? Eu fui para Jesus e minha vida mudou, foi isso, aquilo, outro, um emprego melhor, fiquei curado, Você está pronto para explicar os fracassos? Você está pronto para explicar a razão da sua fé? E eu preciso também aprender com esse texto. Eu preciso me acostumar com a operação de Deus, para que eu não seja surpreendido como foi aquela igreja na casa da mãe de Marcos. Quando o milagre chega, fica todo mundo dizendo, está louca, o que é isso, não é possível. Eu preciso me acostumar com a operação de Deus. E eu sempre vou percebê-la quando eu aprender a orar de acordo com a vontade de Deus. De acordo com ela e para que ela se cumpra como nos ensinou Jesus, seja feita a tua vontade. Por que eu preciso orar para Deus fazer a vontade dele? Porque Jesus mandou. Jesus mandou você orar assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Pai, eu peço que Pedro seja livre dessa prisão. Eu peço que não aconteça com Pedro o que aconteceu com Tiago. Senhor, eu peço misericórdia, mas seja feita a tua vontade. O Senhor é que sabe os propósitos para Pedro. O Senhor é que sabe quantos anos Pedro tem ainda para viver. O Senhor é que sabe o quanto usará Pedro ainda. Mas eu oro, eu continuo orando, eu continuo buscando. Amados, a Bíblia diz em 1 de João, esse João, irmão de Tiago, que viu seu irmão ser morto ao fio da espada, na primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 14, está escrito, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, no sentido de nos atende, porque ouvir ele ouve sempre, até as bobagens que a gente fala. Mas ele ouve no sentido de atender. Quando eu faço a minha oração de acordo com a vontade de Deus. Quando Pedro chegou naquela casa, todos boquiabertos, não entenderam, ficaram atônitos, como diz o verso 16. No verso 17 diz ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Pedro contou essa história. Olha, gente, você não sabe da maior. Um anjo. Imagina a igreja ouvindo aquilo. O testemunho de Pedro. Olha, um anjo me acordou. Como é que era o anjo, Pedro? Tinha cabelo louro, cabelo preto. Qual era a roupa dele? Um anjo me acordou. E aí, as cadeias que estavam prendendo saíram. E aí, Pedro? Aí a gente começou a passar, os guardas não viam a gente. E aí, quando chegamos no portão, o portão fez assim, ó. Não existia portão automático. Como é que ele explicou esse negócio de abrir automaticamente? Eu não sei, pergunta para Pedro. Mas foi um momento excelente, foi um momento emocionante. Ele contando tudo aquilo que lhe aconteceu, o Senhor me tirou da prisão. E ele fala, anunciem isso a Tiago e aos irmãos. Que Tiago? Tiago não morreu? Não, Tiago aqui é o outro Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus. É aquele que só creu, não era um dos 12, é aquele que só creu depois da ressurreição, mas acabou se tornando líder da igreja em Jerusalém. E lá em Atos capítulo 15 é ele que preside o concílio da igreja em Jerusalém. Esse Tiago, irmão do Senhor. E ele, Pedro, o respeitava e disse, olha, contem para Tiago, contem para os irmãos, contem o que aconteceu, divulguem o que aconteceu entre nós. Eu preciso como igreja orar sempre, eu preciso como igreja me acostumar ao sobrenatural, me acostumar ao agir de Deus, me acostumar a essas coisas maravilhosas que Deus pode fazer. Mas eu preciso aprender. E para terminar, eu quero deixar contigo Mateus, capítulo número 16, versículo número 19. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 16, no versículo número 19, está escrito assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus,
O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está dizendo isso para quem? Para Pedro, esse mesmo da prisão. E ele está dizendo, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E Pedro vai usar essas chaves 2 vezes. No dia de Pentecostes, quando prega aos judeus, abre o reino com essa chave para que aqueles judeus se convertam. E depois em Atos capítulo 10, quando ele prega na casa de Cornélios, e o primeiro romano, o primeiro gentio se converte e recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele abre a chave também do reino dos céus para os gentios. E Pedro recebe de Deus essa palavra, que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O interessante é que a versão revista e atualizada, que é a que eu estou usando aqui, é a única que traduz terá sido. Todas as outras traduzem como algo que vai acontecer. Essa é a única que traduz como algo que depende da outra coisa. Então, o entendimento errado que muitos nós temos ao olharmos para esse versículo é que a gente pode ligar alguma coisa aqui para que ela aconteça lá no céu. Esse é o entendimento errado. O que esse texto está dizendo é que o que eu ligar aqui já foi ligado lá no céu. O que eu faço a ligação aqui é porque esta era a vontade de Deus, ela já aconteceu lá no céu e agora ela se realiza aqui através de nós. É esse entendimento que muitos de nós não têm. Eu espero que você tenha entendimento da verdade. Eu espero que a verdade de Deus fale ao teu coração e que ela te motive a orar, que ela te motive a crer, sabendo que não há outra opção. Que é em Cristo e somente nele que você tem o perdão dos seus pecados. E se a sua vida vai ser boa ou não, de acordo com os olhos do mundo, isso pertence a Deus. Mas aos olhos de Deus, a sua vida sempre será abundante. Porque você foi chamado para viver assim. Enquanto você viver, faça da sua vida algo bom, abundante. E viva de acordo com a vontade de Deus e procure saber qual é a vontade de Deus, para que você possa orar de acordo com ela. E assim todas as suas orações serão respondidas da melhor maneira. Porque você a estará fazendo de acordo com a vontade de Deus. Aprenda isso. Seja crente verdadeiro, cristão. Do Senhor, de fato, crendo e confiando na vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, Tua palavra nos ensina, nos direciona, nos mostra a verdade. A Bíblia diz que a verdade liberta. Por isso eu te peço esta manhã libertação, meu Pai, de conceitos errados, de enganos que permeiam o nosso coração, mesmo de muitos que estão na igreja, que foram enganados, ludibriados com um evangelho falso, com mensagem errada. Pai, liberta aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, palavra da verdade. Tira o erro, tira o engano do nosso coração. Tua palavra diz também que a fé vem pelo ouvir da pregação. Que isto traga fé aos nossos corações. Nos fortaleça, Senhor. Fé para quando os milagres não acontecerem. Porque é fácil ter fé quando os milagres acontecem, mas eu te peço fé para quando os milagres não acontecerem. Para que eles não aconteçam quando eles não acontecerem do jeito que a gente quer. Que essa fé permaneça, porque ela vem da palavra. Ela não vem de experiências, ela vem da verdade. A fé e a verdade andam juntas. Que a fé do teu povo aqui venha da verdade da palavra e não das experiências, não das promessas. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, fala a verdade ao teu povo, Pai. Edifica a nossa vida pela verdade e fortalece a fé da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos